tributação no Brasil, os impostos, eles fazem uma distribuição de renda ao contrário. Qual é a lógica de você cobrar um imposto? Uma das lógicas. Todo mundo aqui conhece a história do Robin Hood, né? O que o Robin Hood fazia? Tirava dos ricos e dava aos pobres. O que significa isso em termos de políticas públicas? Você cobra de quem tem dinheiro para prestar serviço para quem não tem. Posto de saúde gratuito, escola gratuita, etc, etc, etc. O que acontece no Brasil? O contrário. Você tira dos pobres. É um Robin Hood. O governo brasileiro não é o atual governo, não. O Estado brasileiro, a nação brasileira, é um Robin Hood ao contrário. Ela tira dos pobres para dar para os ricos. É só você olhar o que estava acontecendo recentemente no Brasil, que carinhosamente eles apelidaram, tem o Bolsa Família, né? E carinhosamente apelidaram do Bolsa Empresário. O que é o Bolsa Empresário? Um monte de subsídios, ou seja, o governo retirando um monte de impostos que os empresários deveriam pagar. Esses empresários deixaram de pagar esses impostos. É um completo absurdo, uma completa distorção. O Brasil precisa, portanto, enfrentar esse problema e fazer uma reforma tributária para facilitar a vida das empresas. Alguém é empresário aqui? Ainda não. Ainda não, né? Quando você virar empresário, você que me respondeu, você pretende ser provavelmente, você vai ver, desculpe a expressão, que inferno é ser empresário no Brasil. Oi? Vou para a Suíça. Vai para a Suíça. Muito bem. Não vai não, acredite no Brasil. A gente precisa de pessoas que acreditem no país. Tá? É difícil, né? Mas o Brasil precisa de uma reforma tributária. Alguém nas ruas, quem está indo em manifestação aqui, não importa o lado, não, nem precisa dizer que eu não quero fazer um bate-boca aqui não, hein? Quem está indo para a manifestação aqui? Olha aqui, ó, uma, outra, outro. Tem um monte de gente que deve estar indo para a manifestação. Alguém aqui está pedindo que o Brasil faça uma reforma tributária? Alguém está pedindo? Nas manifestações? Vocês estão escutando isso? Estão escutando que as manifestações... Oi? Vocês estão escutando as manifestações pedirem reforma da Previdência? Vocês estão escutando as manifestações colocarem assim, ó, o Brasil precisa resolver os seus problemas logísticos para facilitar o escoamento da produção. Oi? Tem pessoas que vão lá e nem sabem por que. Tem gente que vai lá e acha que é picareta, né? Vai pro show, tem os dois lados. Eu já vi dos dois lados. Tanto de um lado quanto do outro tem show. Olha, virou festa. Virou festa. É mortadela para um lado, é coxinha para o outro, é só alimentação. Um é coxinha, outro é mortadela. Enfim, gente. Bacana o civismo. Bacana a participação. Mas a nossa democracia imatura ainda não fez com que nós despertássemos para a necessidade de pensarmos em nos manifestar para resolver os problemas estruturais deste país. Enquanto a Europa, enquanto os Estados Unidos, enquanto o Japão estão discutindo biotecnologia, vocês já ouviram falar em biotecnologia? Nanotecnologia, estão discutindo a vanguarda, as coisas mais avançadas que existem hoje na fronteira da ciência, tá? Tem gente já, ó, saiu ontem, hoje eu vi a filmagem, conseguiram lá, através de um chip implantado na coluna vertebral de um tetraplégico, que é o cara paralisado do pescoço para baixo, conseguiram fazer ele movimentar a mão. E no Brasil? No Brasil nós estamos... Quem nunca viu uma reportagem da televisão que mostra o escoamento da soja brasileira? Aquelas estradas de chão, aquele monte de caminhão parado, esperando para entrar no porto. Semanas, meses, o caminhoneiro na estrada, parado,
esperando chegar a vez dele para desembarcar a soja no porto. Cadê os portos do Brasil? Cadê os aeroportos? Então, nós estamos no que eu chamo de agenda do século passado. Nós não resolvemos no Brasil problemas econômicos que são do século passado. A Europa, os Estados Unidos, a China, o Japão estão discutindo tecnologia e nós estamos discutindo porto, aeroporto, coisa que já era para estar resolvida na nossa vida. Então é preciso que esse civismo que está surgindo no Brasil a partir desta revolução, isso que eu estou chamando de revolução, é preciso que esse civismo se volte agora também, continue, passado esse momento vai passar, não importa se vai haver ou não o impeachment, pelo menos para a minha fala, claro que para cada um importa, cada um tem a sua posição política, mas não importa, porque eu quero discutir com vocês se vai haver ou não, mas vai passar esse momento, vai acabar. É preciso que o Brasil se volte para discutir os seus problemas, os problemas que vão fazer com que a gente se desenvolva, com que o país cresça. Sabe por quê, meus amigos? Porque se o país não crescer, não tem emprego para mim, não tem emprego para minha coordenadora, porque não vai ter aluno para pagar mensalidade, e não vai ter emprego para vocês também não. Não vai ter emprego para os professores de vocês. Só tem emprego quando o Brasil cresce. O emprego ele é uma resultante, é resultado do processo de crescimento econômico. E o que nós estamos assistindo no Brasil? O que aconteceu no passado? Nosso crescimento econômico ano passado, quem sabe? Caiu, né? Em quanto? Menos 3,8%. Qual a previsão para este ano? Cair de novo, menos 3,8%. O Brasil está retrocedendo na sua economia em aproximadamente 15 a 20 anos. Esse é o resultado desse momento econômico que a gente está passando. Nós estamos retrocedendo de 15 a 20 anos. Nós estamos andando para trás. O mundo está andando para frente. Nós estamos andando para trás. Nossa Senhora, uma quinta-feira à noite. Não tem nada melhor para falar, não, professor Tiago? No momento econômico, não tem nada melhor para falar, não. Infelizmente, porque a situação está feia, meus amigos. Não há. Os economistas usam a seguinte expressão: 2016 já está contratado. O que é algo já contratado? Algo contratado, depois que você assinou e contratou um serviço, o serviço vai ser prestado, correto? Algo contratado é algo já certo. Algo que não há dúvida mais que vai acontecer. 2016 já está contratado para os economistas. O Brasil continua na depressão econômica. 2017? Depende. Depende do cenário político. Depende das medidas econômicas que vão ser tomadas. Reforma, eu já não acredito que vai ser feita nenhuma importante. Depende de vários elementos. O principal deles é o ambiente político. Melhorado o ambiente político, o Brasil tem chance, em 2017, tem chance de não ter um PIB, que é onde a gente mede o crescimento econômico. Para quem não sabe, PIB é uma sigla que significa, todo mundo sabe? Produto Interno Bruto. O que serve o Produto Interno Bruto? O que ele mede? Ele mede tudo que se produz no Brasil durante um ano, em todos os setores. Em todos os setores. Então, o que significa um PIB de menos 3,5%, 3,8%? Que, em comparação com o ano anterior, se produziu, no geral, menos 3,8% do que no ano passado. Tá? Sempre em comparação com o ano anterior. Agora, presta atenção, hein? O ano de 2015, em relação a 2014, já foi um ano de menos 3,8%. Agora eu estou comparando 16 com 15. Ou seja, esse ano vai ser menos 3,8% em cima
de menos 3,8 que já foi ano passado. É uma calamidade econômica. É um desastre econômico. E aí eu volto a falar. O pior disso é que nós vamos sair deste desastre econômico, que é uma revolução, sem ter feito as reformas estruturais que o país precisa. Por que você bate tanto nessa tecla de reforma, professor Tiago? Pelo seguinte, uma pena não ter trago um gráfico aqui para vocês, fiquei devendo, tá? Mas se a gente olhar um gráfico do crescimento econômico brasileiro nos últimos 20, 30 anos, olhar uma série histórica de longo prazo, o que eu vou ver no gráfico? Aquele gráfico é uma linhazinha assim? O que vocês vão ver no gráfico? Vocês vão ver uma linha errática. O que é uma linha errática? Uma linha errática é o contrário de constante. Se fosse uma linha constante de crescimento, como que seria o crescimento? Seria uma linha assim, ó, retinha, para cima. Como que é uma linha errática? É uma linha que faz assim, ó. Já fizeram aquele teste do coração? Quando seu coração bate, ele sobe e desce? O crescimento brasileiro é assim. A gente cresce 2, 3 anos, aí começa a ter problema, que eu não fiz reformas. Por exemplo, se o Brasil tivesse crescendo em 2015 e 2016, sabe o que ia acontecer no Brasil? A gente podia estar aqui agora à luz de velas, porque ia faltar energia. Como você tem certeza? Tenho certeza que ia faltar energia. A nossa estrutura energética não suporta crescimento econômico. É isso que eu falo, nós estamos debatendo problemas do século passado. Problemas que já deveriam estar resolvidos. E não estão resolvidos. Porque os políticos que a gente elege não estão preocupados em resolver problemas do Brasil. Não dá para separar política de economia. Quando a gente elege um político, aquele político, em especial em nível federal, né, mais macro, lá em Brasília, aquele político tem que ter uma política econômica clara. O que ele vai fazer em relação a essas coisas? Mas ele não está preocupado em resolver esse problema. O Congresso Nacional não está preocupado em resolver os problemas do Brasil. Não é porque está discutindo impeachment agora, não. Quando sair do impeachment, o Congresso Nacional não continuará sem preocupação verdadeira, até no discurso sempre há essa preocupação, mas o Congresso Nacional não tem uma preocupação verdadeira em discutir os problemas do Brasil. E aí o que vai acontecer, meus amigos? Nós vamos continuar com a nossa linha de crescimento errática. Cresço 2, 3 anos, cai 2, 3 anos. Cresço 2, 3 anos, cai 2, 3 anos. E é assim que a gente vai vivendo. A gente vive, os economistas brincam que é um crescimento de soluço. Né? Você dá um soluço. Dá um soluço, cresce. Aí sai o soluço. Cresce de novo do soluço. Dá outro soluço, aí você cresce. Você vai crescendo no soluço. Porque quando você cresce muito, falta energia. Falta mão de obra qualificada. Falta consistência na política externa do país. Aí o dólar fica assim, ó. Um dia está 4, outro dia está 2, outro dia está 3,50. Isso é um caos. Alguém trabalha em empresa exportadora aqui ou importadora? Se trabalhar, saberia mais precisamente o que eu estou falando. Qual é a cotação do dia? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer com o dólar amanhã. Então, o momento é caótico e desesperador do ponto de vista econômico. Mas como disse Chico Xavier, não há mal que dure para sempre. Não é verdade? Então vamos começar a falar de coisas boas. Não há mal que dure para sempre. E esse mal também não vai durar para sempre. Se não for no final deste ano, será ano que vem. Se não for ano que vem, será em 2018. O Brasil vai sair do fundo do poço deste momento econômico. Vai sair. A economia brasileira, mesmo que em soluços, como eu falei, mesmo que de maneira errática, vai voltar a crescer. Vai voltar a gerar empregos.
Tá? Por que você tem certeza disso? Porque o Brasil é um país de enormes potencialidades. O Espírito Santo é um estado de enormes potencialidades. O Brasil tem todos os elementos para crescer e se desenvolver. Quer ver um exemplo? Como é o Japão? E quem conhece, assim, não necessariamente ter ido lá, mas lê, já ouviu falar. Como é o Japão? Fala pra mim. Me diga assim, me faça uma descrição do que é o Japão. Hein? O que é o Japão? Desenvolvido, organizado, tecnológico. Desenvolvido, organizado, tecnológico. Pequeno, mais pequeno. Uma ilha. Uma ilha, para quem não sabe, no meio a terra, a gente vê aquela imagem da terra azulzinha, bonitinha. Para quem não sabe, ela é cheia de rachaduras. Essa ilha, que é o Japão, fica no meio de uma rachadura. Tem terremoto no Japão todos os dias. Não, você está exagerando. Não estou exagerando. Todos, não tem terremoto de grande proporção todos os dias. Mas tem tremor de terra no Japão todos os dias. Tem terremoto todo dia. Não tem quantidade de água potável suficiente para abastecer a sua população. Não tem recursos naturais em grande quantidade. Não tem terra para fazer agricultura. E é um país extremamente desenvolvido. Quando eu falo desenvolvido, não é só um país que cresce. É um país que cresce e melhora a qualidade de vida dos seus cidadãos. Porque crescimento é uma coisa, crescimento econômico é uma coisa, desenvolvimento é outra. O Japão é desenvolvido, ele cresce e gera qualidade, melhoria de qualidade de vida dos seus cidadãos. Agora vamos comparar o Japão com o Brasil. Alguém aqui já viu um tremor de terra? Provavelmente não, então aqui não tem terremoto. Tem água potável suficiente para todo mundo aqui no Brasil? O Brasil é a maior reserva de água potável, água doce do mundo. Tem terra para fazer agricultura no Brasil? De sobra, a gente até desperdiça. Tem recursos naturais? Tem. Então por que o Japão é desenvolvido e nós não? Me ajuda a entender, que eu até hoje não sei. Por quê? Isso é culpa nossa, feito pela política lá, somos nós. A culpa é nossa. A culpa é dos políticos. Os políticos somos nós. Lembra do minha fala nisso? Então a culpa é nossa. Que não elegemos os nossos representantes de direito, mas também não fazemos a nossa parte. Não é só eleger, é a gente fazer a nossa parte também. Qual o problema do Brasil em geral? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. No mundo moderno, no mundo atual, não é rico um país que tem recursos naturais. Porque recursos naturais têm baixo valor no mundo. Sabe o que tem alto valor no mundo atual? Conteúdo tecnológico. Você sabe o que é tecnologia? Define para mim tecnologia. O que é tecnologia? Se tivesse uma questão de prova para vocês agora, defina tecnologia. O que você escrever? Vai, gente, pode falar com as palavras de vocês. O que é tecnologia? Desenvolvimento da ciência. Oi? Desenvolvimento da ciência. Quem está falando que eu não estou vendo? Muito bem, desenvolvimento da ciência, uma boa definição. O que é desenvolvimento da ciência? Vou aprofundar esse conceito. Desenvolvimento da ciência, indo no conceito do nosso amigo, como é que é seu nome? Yohanan. Muito bem, Yohanan. Obrigado pela participação. Sabe o que significa? Eu perguntei assim, o que é tecnologia? Ele falou, tecnologia é o desenvolvimento da ciência. E sabe o que é desenvolvimento da ciência? Conhecimento humano. Sabe como? Onde é que você adquire conhecimento? Estudando. Conhecimento é resultado da educação. Da educação.
que vai desde lá da pré-escola até o mestrado, o doutorado, etc, etc, etc. O Brasil, preste atenção nesse indicador que eu vou passar para vocês. O Brasil forma mais advogados do que o resto do mundo somado. O Brasil forma mais advogados do que o resto do mundo, somando todos os advogados formados no resto do mundo inteiro. E nós formamos menos engenheiros do que a maioria dos países do mundo. A maioria dos países, mesmo os mais pobres que nós. Nós não estamos formando gente que vai ajudar a estruturar o desenvolvimento do Brasil. Nós estamos formando gente que está pensando se o impeachment é legal ou ilegal. Aí está discutindo isso lá nos tribunais. Que está lá, às vezes, aquele advogado lá na porta da cadeia, né? Tentando lá soltar o preso.